ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Dito isso, você aí que pensa em fazer apostas esportivas, eu super te recomendo aí a 1xBet, uma gigante mundial, é uma empresa séria, paga rápido e paga muito bem. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá e se cadastrando se for o seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Beleza? Temos jogos importantes agora no meio da semana. Eu queria dar algumas dicas para vocês. Nós teremos aí Leicester e Liverpool. E temos também amanhã Champions League. Tem Internazionale de Milão e Milan. A Inter venceu o primeiro jogo e o Milan vai tentar reverter essa situação. Teremos amanhã também o jogo de ida da Copa do Brasil entre Flamengo e Fluminense. Essas são as dicas dos jogos para vocês apostarem entre hoje e amanhã. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Além de apostar, se divertir, você ajuda aqui o meu trabalho. Beleza? Bom, galera, vamos dar uma passeada na rodada do Brasileirão, trazendo os jogos de domingo e informando para vocês como acabou a classificação. O Vasco perdeu para o Santos em casa por 1-0. O Corinthians empatou com o São Paulo por 1-1. Se o Corinthians ganha o jogo dele, o Vasco estava na zona de rebaixamento. E é o Corinthians que está na zona nesse momento. O Grêmio empatou com o Fortaleza em casa por 0-0. O Goiás venceu de virada ao Botafogo por 2-1. É a primeira derrota do Botafogo, mas segue líder porque o Palmeiras empatou na rodada. O Atlético Paranaense venceu o Curitiba por 3-2. Aí, como você vê que clássico mascara um pouco as coisas, né? Quando é clássico, as coisas se nivelam. E aí o Curitiba, que é um time mais frágil, pega um time mais forte como o Atlético Paranaense, o negócio nivela e acaba 3-2. E nós tivemos também lá em Minas Gerais o Cruzeiro, surpreendentemente, um ótimo início de campeonato. 4-0 no América Mineiro. O América Mineiro, que era tão elogiado, esse ano aí estava até super bem, e o time de repente entrou numa derrocada e é o lanterna do campeonato com apenas 1 ponto ganho. Cruzeiro, surpresa aí, tá no G4 com 12 pontos, 4 vitórias e 2 derrotas, integrante aí do G4. Com isso, o G4 hoje é formado por Botafogo 15, Palmeiras 14, Fluminense 13, Cruzeiro 12. Atlético Paranaense quinto com 12, Atlético Mineiro em décimo com 10. O Santos venceu a gente, chegou a 10 pontos e é o sétimo colocado. Caminhando agora para onde a gente está, vamos falar do 14º para baixo. O Bahia tem 6 pontos, o Goiás tem 6 pontos e o Vasco também 6 pontos. Ambos aí são 14º, 5º e 6º. O Vasco é o último dos três com 6 pontos, porque o Vasco tem 3 empates e as outras duas equipes tem um empate, tem nenhum empate, tem 2 vitórias. A gente sabe que número de vitória é critério para desempate, tá? E é o Z4, né? A zona de rebaixamento é formada por Corinthians, 5 pontos, é o 17º, Cuiabá é o 18º com 4, Curitiba é o 19º com 2 pontos e o América Mineiro é o lanterna com 1 ponto ganho até aqui no campeonato. Bom, o momento é ruim, a pressão começa a ficar forte e as Astovas, que é formado um grupo de torcidas organizadas do Vasco, fez uma nota antes até do jogo, cobrando firme e batendo muito na própria 777. Só para vocês entenderem quem são as Astovas, é um grupo de torcidas organizadas do Vasco, quando elas se unem, e são as seguintes torcidas organizadas: Força Jovem, Ira Jovem, Guerreiros do Almirante, Força Independente, Mancha Negra, Loucos 22 Vasco, a TOV, Arrasta, a Super Jovem, a 1898, a Tulipa Vascaína e a União Vascaína. Essas são as Astovas aí do Vasco. A nota que eles fizeram, eu vou até deixar passando para vocês aí a foto que eles colocaram de protesto, que diz assim a foto: Clube do Povo, Diretoria Burguesa. O corpo da nota diz o seguinte: a Associação das Torcidas Organizadas do Vasco
vem por meio desta nota demonstrar seu repúdio à forma como a 777 está gerindo o futebol do Vasco da Gama. Quando a SAF foi constituída, a torcida deu um voto de confiança, entendendo que trata-se de um novo momento do clube. Pagamento de dívidas antigas, evitando penhoras, contratações de novos jogadores e nova comissão técnica, dentre outras mudanças, fizeram com que o torcedor se animasse com resultados melhores em campo. Sabemos que as coisas não mudam do dia para a noite. Entretanto, quando vemos esse time jogar, as mexidas do treinador e a falta de transparência mediante algumas promessas, ligamos o alerta em relação ao nosso futuro. No início desse ano, Abel Braga, diretor técnico, afirmou que a torcida não iria mais sofrer. Dado o desempenho do time nas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, não é isso que estamos vendo. Agora, na verdade, 6 rodadas de campeonato, né? Porque a nota foi antes do jogo. Um time que disputa uma única competição, mas não se aguenta em campo por 90 minutos, um elenco cheio de buracos, cadê o camisa 10? Contratações duvidosas, um treinador inexperiente, uma formação tática que mata alguns atletas, um péssimo preparo físico, um diretor técnico que não bota a cara, um diretor executivo que só sonda o mercado, um CEO flamenguista que não sabe as verdadeiras demandas da torcida do Vasco e uma empresa que só visa o lucro. A 777 e seus funcionários parecem não entender o que é o Vasco e sua torcida. Levamos esse clube no colo nos últimos 20 anos. Não aguentamos mais promessas vazias e elencos pífios. Não adianta ter dinheiro se não tem competência. O Vasco é o clube do povo e a sua imensa torcida quer ser bem feliz. Queremos um elenco de verdade, com um treinador de verdade que não faça a torcida sofrer, além de uma SAF que saiba se comunicar com o torcedor vascaíno. Então essa aí é a nota das Astovas se posicionando contra aí o atual momento do Vasco da Gama. O clima deu uma bela de uma esquentada, o técnico Maurício Barbieri foi muito xingado ao término da partida, e ele até discorreu um pouco sobre isso na coletiva. Deixa eu só ponderar algumas coisas aqui. Bastante coisa na nota eu concordo e alguns pontos específicos eu discordo. Por exemplo, eu acho que o elenco tem buracos, eu concordo, realmente falta camisa 10. De fato, o Abel prometeu que a torcida não ia sofrer, e o Vasco está sim sofrendo. Se você pegar o recorte dos últimos 9 jogos, o Vasco tem uma vitória só. Até vi um levantamento que fizeram colocando o jogo do Atlético no bolo de 10 jogos. Eu discordo, porque aquilo foi um amistoso. E tiveram mais 3 outros amistosos que o Vasco venceu todos, menos do Atlético. Então, como o amistoso não conta como jogo oficial, então eu nem conto as 3 outras vitórias nos amistosos e automaticamente não conta essa derrota para o Atlético também. Então, dos últimos 9 jogos é apenas uma única vitória do Vasco. E sim, com esses resultados, o torcedor está sofrendo. Até nas vitórias, o Vascaíno sofreu bastante, porque foi ali um negócio bem apertado. Então sim, concordo, o Vasco não tá a torcida tem sofrido, tem muitos buracos no elenco. Sobre a função do Abel Braga, o Abel Braga fala que ele é mais um consultor, é alguém que está ali para estar no dia a dia, conversar com o jogador, ser uma espécie de auxiliar / consultor para o Barbieri. Então eu não sei se o Abel tem que vir a público falar alguma coisa, porque qual é a função dele? Quem tem que vir a público se justificar é o Barbieri, o treinador é ele. O Abel não escala, o Abel não contrata, ele tá ali, ele é uma peça que ele é ouvida e ele ajuda em algumas situações de bastidor. É porque o Abel tem um nome muito grande, uma importância no futebol, que a gente acaba muitas das vezes querendo que ele fale também ou se posicione. Sendo que vamos supor que o Vasco tivesse uma outra pessoa, né, que seja muito boa no trabalho dela, mas ela fosse mais anônima. Será que a gente estaria cobrando que essa pessoa botasse a cara e fosse vir a público? Então eu não sei se é bem a atribuição do Abel. O Abel já deu uma entrevista coletiva, lá no CT eu estava presente nessa coletiva. Ele cita até que o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo, que pelo que o Vasco desempenhou nos clássicos, o Vasco quer fazer um bom brasileiro, que o torcedor do Vasco não ia sofrer. Ele já falou lá na primeira entrevista exclusiva que ele deu à própria Vasco TV. Enfim, eu acho que o momento é de falar. O Barbieri, que tem falado, pediu até uma coletiva na terça-feira, mas mais do que o Barbieri, acho que quem deveria falar, esse sim eu acho que tem que vir mais a público, é o Paulo Brax.
Porque assim, a gente acaba jogando tudo na conta do Barbieri, e o Barbieri tem sim a parcela de culpa dele, mas não é toda a culpa dele. Eu acabei de dizer que eu concordo com a nota onde diz que nós temos buracos no elenco. A nota cita só o 10, mas existem outros buracos. A gente não tem um reserva pro Pedro Raul, os nossos jogadores de meio para frente são um monte de garoto novo, o Eric Marcos não é um jogador pronto, o próprio Figueiredo vira um coringa que joga em tudo e não joga em nada, que é um jogador que até agora também não está pronto, que a gente acaba sempre... Ah não, bota ele de 9, bota ele de ponta, vai de volante, vai de lateral direito e ele tá se queimando. Eu acho que ele tem que escolher uma posição. Eu vou jogar aqui, ponto. Quando eu achar que tem vaga pra mim na minha posição, eu jogo. Quando não tiver, eu espero, não tem problema. Mas nessa questão de querer jogar, ele tá se atrapalhando. O Orelhano é um jogador incompleto, muito bom com a bola no pé, habilidoso, rápido, visão de jogo, bom passe. Mas é um cara que tem dificuldade de marcar e recompor. E gostando ou não, hoje o ponto ele tem duas funções, atacar e defender. Acho que o Vasco é muito pobre ofensivamente e tem que se dar um jeito para encaixar o Orelhano no time, mas até isso dificulta, porque o teu jogador mais técnico do meio para frente é incompleto. Tu tem que armar um esquema para tu conseguir botar ele no time, porque ele não vai voltar para marcar. Que hoje no futebol moderno não dá, mas enquanto a gente não tem dois pontas desequilibrantes muito acima da média e que marcam também, vai o Orelhano mesmo, porque eu acho que o momento está pedindo ele. Então você vai ter que arrumar um balanço defensivo para compensar essa deficiência dele de marcar. Que até isso é um buraco no elenco. E vai até uma crítica aqui. Eu gosto do Orelhano, tá? Acho baita de um jogador. Mas será que foi um acerto colocar 23 milhões de reais num jogador que ele é ótimo quando tem a bola e ele acaba deixando a desejar quando não tem a bola, quando a gente sabe que o futebol mudou muito e esse jogador que faz só uma função tem vida curta hoje no futebol, que você tem que saber atacar e tem que saber defender, volante que só dá bicão e marca hoje não joga, ele tem que saber construir também. Zagueiro butinudo que só dá bico na linha em carrinho, se não souber construir também, até os goleiros hoje são exigidos para jogar com o pé. Então assim, foi o reforço mais caro. Será que era ele o jogador mesmo para você colocar a maior grana do teu time? Vi um levantamento interessante, não lembro se foi o Faísca, é tanta coisa que eu vejo que às vezes a gente acaba esquecendo, que é sobre a questão do dinheiro gasto no Capasso. O Capasso hoje virou reserva, o Vasco gastou quase 8 milhões de reais para comprar o Capasso. Será que foi um acerto? Porque assim, pelo menos nesse momento, né? O Vasco tem o Miranda que dá conta do recado ali, é um jogador que acaba ajudando. O Robson acabou se recuperando e tá aí no time. Nós temos 3 zagueiros de perna direita hoje que, independente de quem jogue, principalmente ao lado do Léo, dá para levar a zaga tranquilo. Mas e aí? Tu não tem um 10? Tu não tem um outro ponta que desequilibra mais? Tu não tem outros jogadores de meio campo? Tu não tem um reserva pro Pedro Raul? E tu tem 3 zagueiros? É o que eu acho. Por exemplo, a gente tem 2 baita goleiros. Tem o Ivan e o Léo Jardim. Então em algumas posições tem demais e em outras sequer tem. O Vasco não tem nenhum meia no elenco. Não é assim, a gente tem um meia ruim. Não tem. Não tem. O Carabarral, o Jair, o Andrei, o Marlon Gomes, o Andrei que tá tendo embora já. O Barros, o Rodrigo, o Galaza, são tudo volante. Não tem meio campo nesse time. Qualquer jogador que você colocar ali é improvisação. É o Teixeira de 10, é o Orelhano de 10, é o Peck de 10, é o Figueiredo. É você criar mais um Figueiredo no time. Aí daqui a pouco fica assim, não, mete o Peck no meio, mete o Orelhano no meio, não, tá ruim de volante aqui, mete o Orelhano de volante porque ele é bom. Daqui a pouco, tu não tem ele nem na dele que ele é bom e nem nas outras. Tu começa a queimar o jogador, que foi o caminho que acabou acontecendo com o Figueiredo. Mas a culpa disso é de quem? Do Paulo, foi o Paulo que montou o elenco. Foi feita uma análise de, cara, vamos montar a defesa primeiro, eu acho que foi bem montado, laterais, zaga, goleiro, tá legal. A gente tem um ótimo jogador de meio ali que é o Jair, falta companhia ao redor dele, mas gastou-se demais também na zaga e muito num jogador só, que foi o Orelhano, e você deixou vários buracos no grupo. Acreditava-se talvez no Vasco que o Teixeira podia assumir uma posição de meia, de que talvez o Eric Marcos ia estar performando melhor, de que com a grana que foi colocada no Orelhano ele ia estar arrebentando na ponta, talvez o Peck não estaria nem jogando, estaria no banco, ou começar a ser aproveitado pelo outro lado.
mas as coisas foram mudando. O Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasil no ano passado, esse ano não tá bem no Vasco, sendo que é o seguinte, ele não tá bem porque ele não tá bem, ou ele não tá bem porque o time não cria e o esquema atrapalha. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Ele também não tá tão bem, mas o time e o esquema também não ajudam. A nota fala aqui sobre o esquema que às vezes acaba atrapalhando alguns jogadores, eu concordo com isso, tá? Eu acho que a nota ela foi feliz. Eu discordo no ponto que cita que o Vasco está mal fisicamente. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar do grupo do Vasco, é que a gente tem um grupo de chupa-sangue. Você vê os jogadores do Vasco se matando, dando carrinho, o que o Léo tá correndo é sacanagem. O próprio Henrique Marcos, até nas tentativas erradas dele ontem, pegava a bola, driblava, perdia, já dava um carrinho, matava a jogada. Teve um lance que ele divide uma, duas, ganha na terceira, se ele consegue dar um totozinho ali, o jogador do Vasco até entrava na área, aí é sorte demais também. A zaga do Santos recupera. O Robinson deu as pataquadas dele no lance que ele veio correndo para trás, que ele quase toma a bola do cara, escorrega e puxa e faz o cartão, mas ele vai lutar até o final. Então assim, eu acho que o time do Vasco luta, que o Peck corre também é uma enormidade. O Pedro Raul, sem ser a dele, acaba caindo toda hora, trombando com o jogador aqui e ali. Vontade de luta eu acho que o time tem. E não vejo o Vasco botando a língua para fora e morrendo no segundo tempo. Acaba muitas das vezes os jogadores sendo, que foram os jogos do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Fluminense, tendo que marcar e correr atrás do adversário durante muito tempo. E aí às vezes o cara não aguenta o jogo todo, que é o Peck que tem sido substituído, o Teixeira que já não é nenhum garoto, né, já tem 33 anos de idade, então não dá pra tu só jogar correndo atrás dos outros 90 minutos. Né? Até o Peck, que fisicamente o moleque é muito diferente, ele acaba às vezes pedindo para ser substituído. Então não acho que o problema do Vasco seja físico, tá? Então eu concordo em quase tudo e discordo de uma coisa aqui ou outra. Enfim, algumas coisas aí eu acho que é suposição. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei se vai dizer que a 777 só busca dinheiro e só visa lucro, né? O problema é o só. Que visa, porque toda empresa ela é criada para gerar produtos e serviços para eventuais consumidores e para gerar lucro. Ninguém cria um negócio para dar prejuízo. Então que a empresa e qualquer uma visa lucro é certo. Que ela só visa lucro, eu acho que é precoce a gente fazer uma afirmação dessa com aí 5 meses de temporada e contando desde setembro do ano passado, 9, 8 meses aí de trabalho como um todo. Enfim, mas tudo é opinião, e opinião é opinião, não tem certo, não tem errado, cada um tem a sua e tem o direito de ter a sua, porque a gente vive num país com Estado democrático de direito e é importante as pessoas terem o direito de se manifestar, desde que não seja com falta de educação e violência, tá tudo bem, tá? Então é isso, o clima tá muito pesado no Vasco, as organizadas começam a se posicionar, o Barbieri já começa a sentir uma pressão, a gente vai discutir um pouco disso no próximo vídeo, mas a pressão começa a ficar forte já, e aí voltam aqueles fantasminhas que eu falei para vocês no pós-jogo ontem. Um torcedor muito traumatizado, um clube muito bélico e o resultado em campo não ajuda. Então assim, tô começando a ficar de fato preocupado. E a gente tem uma sequência agora péssima. Tivemos 3 jogos aí para fazer uma gordura, Bahia, Coritiba e Santos, não fizemos e a tabela agora vai cobrar. Né? A gente tem São Paulo, Flamengo e Fortaleza. O Vasco tem sido o tal do Robin Hood, né? Rouba dos ricos para dar para os pobres. Pode ser que, de novo, com a bunda na parede, né? Num dia feliz do PEC, alguma coisa nesse sentido, a gente acabe voltando do Morumbi com uma vitória, sei lá, empata com Fortaleza e ganha do Flamengo, que está meio claudicante, não é um time que está tão firme hoje. E é clássico, citei no começo do vídeo, a vitória apertada do Furacão contra o Curitiba, porque em clássico a coisa dá uma nivelada também. E acaba saindo desses 3 jogos com 7 pontos. E falar, porra, tá vendo aí, ó? Calma, é um processo. Se a gente não tivesse dado mole naquele jogo do Santos lá, que teve pênalti pra gente que não deram, que o goleiro pegou pra caramba, né? O próprio jogo do Bahia, o Vasco nos 20 primeiros minutos teve chance de fazer o gol e não fez e acabou tomando. Pô, soma mais 6 pontos aí, pô, a gente tava no G4, não tava ninguém falando nada.
Sendo que aí a gente entra nesse ciclo que no final das contas é tudo a mesma coisa, cara, é comentar resultado. Ah, tá ganhando, tá bem, tu muda a visão. Não, ó, tá vendo aqui, ó, se ajeitasse ali, tava super bem. E quando é o contrário, não, é só pau. Não interessa que faltou só isso ou aquilo. Perdeu, tá uma porcaria. E aí, cara, é complicado você ficar nessa gongorra e nesse ioiô de narrativa o tempo todo. Eu sempre disse que eu achava que esse ano o Vasco não tinha time para lutar contra rebaixamento, que dava para fazer um campeonato sem sustos, mas que as coisas tinham que andar muito na continha do chá ali, se a gente quisesse almejar e visar algo mais em cima. E uma análise também importante, não é esse elenco que vai jogar o brasileiro todo. A gente vai ter uma janela no meio do ano. E aí a minha preocupação é a seguinte, tá complicado com esse time. É nítido que a gente vai precisar de uma janela boa. Se fizer uma boa janela, eu acho que o Barbieri consegue corrigir o que está faltando e a gente arranca aí e acaba o ano tranquilo para no ano que vem já fazer um campeonato melhor, emulando o que foi o Botafogo no ano passado. O Botafogo até a janela do meio do ano estava perigando ali com zona de rebaixamento, contratou bem no meio do ano, arrancou e quase foi para a Libertadores. Iniciou o ano, não classificou para as finais estadual, estava todo mundo pedindo a cabeça do Luiz Castro, ele quase eliminado na Copa do Brasil, numa fase antes do Vasco, na primeira, por Sergipe, faz um gol com 1 minuto depois do tempo de acréscimo, que deu uma polêmica do caramba, o presidente do clube invadiu o campo, agrediu o juiz, deu uma merda do caramba lá, para depois desse jogo, o Botafogo na fase seguinte, na vitória de goleada no Brasiliense, emendar uma sequência de 12, 13 jogos sem perder, que perdeu ontem, de virada para o Goiás, é o líder do Campeonato Brasileiro. E se o Luiz Castro tivesse sido demitido? Será que o Botafogo estaria com a campanha que ele tem agora? Não é mais fácil, às vezes, corrigir com quem está lá dentro e reconhecendo que, às vezes, o problema é do próprio elenco, é da própria direção, que, às vezes, faltam peças ou falta, às vezes, um pouco de tempo para corrigir? Porque o Vasco teve, cara, o que é dito agora como o melhor treinador brasileiro. Fernando Diniz estava aqui, cara, no Vasco. O Germancano estava aqui. O Pikachu, que tá voando no Fortaleza, estava aqui, cara. E a gente, às vezes, por culpa do clube e de outros problemas, às vezes a gente sacrifica e joga no fogo bons profissionais. Não acho que o Barbieri esteja fazendo um trabalho incrível, mas não acho que o trabalho dele tá essa porcaria toda. E muitas das vezes o que a gente acaba criticando e reclamando, algumas das coisas, boa parte delas é falta de peça também. Tá, dava para ele ajustar, fazer algumas outras coisas, até dá. Ele tem erro também, ponto. Mas só colocar na conta dele, aí eu acho que é a fórmula que a gente usa ao longo da vida toda, que é a nossa cultura. Tá ruim? Manda o treinador embora. Vai o Corinthians. O Corinthians, ano passado, coloca o interino, né? Oportuniza ele, que me perdoe, fugiu o nome dele agora. Ele veio tempão, começou agora a claudicar no estadual e na Libertadores, mandou embora, trouxe o Cuca, estourou aquele escândalo do Cuca, da vida pessoal dele da década de 80, a pressão externa danada, o Corinthians manda embora, acho que ele comandou 2 jogos do time, e aí vem o Luxemburgo, né, com o projeto, aquele cara da injeção de ânimo, etc. Pau no Corinthians de novo, então o Corinthians já na zona de rebaixamento. Aí eu te pergunto, talvez não era mais fácil corrigir com o cara que estava lá? O Corinthians já trouxe mais 2 treinadores aí, um por força de problema particular, né? E agora o Luxemburgo, que é um treinador que tem se falado muito que ele anda um pouco mais desatualizado, estava até concorrendo à política ao Senado na eleição do ano passado e retirou a candidatura depois. Será que o problema do Corinthians é só treinador? Enfim, cara, então assim, são questionamentos que eu faço aqui, tá feito a nova nota das Astovas. Uma certeza a gente tem. Não tá bom, não tá legal, o torcedor tá puto, tá insatisfeito e a gente tá receoso porque a gente é um torcedor traumatizado. A gente entra numa zona de rebaixamento, tu já entra no teu coração que tu vai cair e quando tu tá próximo, tu já começa a sentir que tu vai entrar para aquela merda a qualquer momento. Porque é o que a gente vem passando nos últimos anos. E uma coisa é importante dizer, o Vasco não virou SAF para passar por isso, né? A gente virou SAF, sabia que ia ter uma dificuldade inicial no ano de reconstrução, mas não era para estar também ali na bica da zona de rebaixamento. É bem verdade que são só 6 rodadas,
Eu tô vendo alguns times na ponta da tabela que eu acredito que vão cair em algum momento. E eu tô vendo times muito embaixo na tabela que eu acho que não vão ficar ali. O Flamengo, há 2 rodadas atrás, estava na zona de rebaixamento. Alguém em sã consciência que achou que o Flamengo ia ser rebaixado? O Flamengo agora, nos 2 últimos jogos, com a ajuda de arbitragem, diga-se de passagem também, 2 vitórias consecutivas e já deu uma subida. O Flamengo é o 9º e tá a 3 pontos do G4. Acho que fatalmente o Flamengo vai começar a ganhar os jogos dele e vai subindo para o lugar que ele tem que estar mediante o elenco que ele tem. Aí eu te pergunto, vocês têm certeza que o Botafogo e o Cruzeiro vão ficar no G4 até o final do campeonato? Não acho que nenhum dos dois vão lutar para cair. Acho até que o Botafogo é um time no estágio bem superior ao Cruzeiro, tá? Mas eu não acho que o Botafogo vai disputar o título. Eu acho que o Botafogo, naturalmente, ele fez uma gordura legal agora, ele vai brigar na parte de cima da tabela. Mas candidato ao título, eu acho que é demais, tá? E por aí vai. O Atlético Mineiro começou muito mal o campeonato, vem de uma arrancada, já tá agora ali na 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1, só tem uma derrota, entendeu? Então assim, eu acho que é por aí. O Santos tá na meiuca ali, eu acho que é um time que ainda vai dar uma quedinha. O Fortaleza, que tá em 8º com 10 pontos, acho que é um time que deve melhorar. Então acho que é muito cedo, mas apesar de ser muito cedo, tá claro os problemas do Vasco, né? Então assim, mas com relação à tabela e classificação, eu acho que as coisas vão dar uma oscilada ainda nesse campeonato. Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Logo mais eu volto com outras informações para vocês, beleza? Link tá está aí no primeiro comentário fixado. Champions League amanhã. Nostalgia pura. Inter de Milão e Milan numa semifinal de Champions. Faz tua apostinha lá. E tem o Fla-Flu também. Quiser dar uma secada e um dos dois rivais aí, tu pode apostar. Se quiser que nenhum dos dois ganhe, bota um empatezinho lá também e seca os dois. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. Logo mais eu volto. Valeu! Fui!